camaradas, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão acessando. Esse é o seu podcast pseudo-intelectual socialista revolucionário, blasfemado, treteiro e problematizador leviano, feito por um historiador boêmio e um cientista político ranzinza, ambos desocupados, cujo pano de fundo, mote principal é, na verdade, mandar todo mundo tomar no cu. Por quê? Porque sim, é o que a gente mais gosta de fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais uma vez aqui para mandar todo mundo tomar no cu. Porém, sem perder a ternura, jamais. Esse podcast geralmente é dividido em 3 partes. A primeira trata-se de assuntos relativos à teoria socialista. A segunda parte costuma ser algo que está em voga na grande mídia e nos debates mais obscuros da internet. E a terceira parte é o que a gente quiser falar e vai tomar no cu. Então, companheiros, sem mais delongas, como já diria Mao Zedong, a prática é o que tem da verdade. Por isso, vamos começar logo esta porra. Então hoje, um dos primeiros dias do ano, né, a gente debatendo aqui o que a gente iria falar para os nossos 6, 7 seguidores, né? Será que tem 7 agora? 9? Acho que... não, 9 é muito. Tá sonhando alto demais. E enfim, qual que ficou o tema então, Felipe? O tema de hoje é retrospectiva 2019 e a prospecção para 2020, ou como você diz, 2020. Pois é, convenhamos que a retrospectiva de 2019 é muito ruim, né? E a prospecção é pior ainda. Pouca coisa aconteceu boa e nenhuma delas foi no âmbito político em 2019, eu acho, né? E para isso, a gente resolveu fazer alguns temas, né? Entre esses temas estão aí o aumento do PIB, a Previdência, a Tabata, o próprio rompimento do PSL e também coisas tipo a péssima, horrível, horrenda volta dos Los Hermanos e coisas do tipo. E a gente vai sortear esses temas para ir falando ao longo do episódio, né, Felipe? Sim. E a trilha sonora ficou aí em relação ao quê? Ficamos com Cartola, né? A gente vai colocar algumas músicas dele que representam bem a alma do operário, dos trabalhadores em geral, do subúrbio do Rio. É o primeiro samba que a gente vai botar, né? Nos nossos episódios, né? A dica de filme de hoje fica aí, o meu filme favorito é Um Copo de Cólera. Um Copo de Cólera é um filme do Nassar e ele é... na época, né, ele falava sobre... é um livro, é baseado num livro, né? Ele falava sobre a ditadura militar no Brasil. E os dois personagens representam justamente a direita e a esquerda, né? A esquerda é representada por uma mulher que é uma jornalista e a direita por um empresário que é altamente fascista. E eles brigam o tempo inteiro e, enfim, o filme é só diálogo. É muito, muito, muito bom. Anotado, que eu quero ver. Não conheço. É bom que fica mais um filme de indicação. E a dica de livro? Eu coloquei como livro Fahrenheit 451. Fahrenheit é essa temperatura que é usada em países nórdicos ou nos Estados Unidos, que determina quando é que o corpo entra em combustão. Então a história é mais ou menos isso, é de uma sociedade no futuro em que persegue as pessoas que leem. O corpo de bombeiros é utilizado não para apagar o fogo, mas para pôr fogo nos livros. Então você tem toda uma construção de uma sociedade de iletrados. E como é uma sociedade, o que acontece na sociedade? Você não tem pessoas que não sabem ler, não sabem ler e escrever. Só adiantando que uma parte final é que você vai dar spoiler? Spoiler. Não, pô, você vai não pode dar spoiler. Eu mesmo não li o livro. Spoiler, mas você vai gostar. Livros humanos, as pessoas se tornam livros humanos. As pessoas começam a ler e como eles não sabiam escrever ou não tinham acesso a mecanismos de escrever, elas iam repassando boca né? a boca. Então né? você encontrava o Platão, a apologia de Sócrates, de Platão, né? Essa pessoa era apologia. Então ele contava a história desse livro. Entendi, bem interessante. É um livro, tem um filme. Tem tudo a ver aí com as últimas palavras do, entre aspas, nosso presidente, né? Ah, sim, do livro didático. Incrível. Ai, cara. Bom, enfim, vamos começar então. Vamos sortear. Sorteia aí um tema pra gente, Felipe. Vamos lá. Daqui, deixa eu pegar. Tá aí, vamos lá. O primeiro tema é Flamengo. Cara, vamos pensar
assim, na minha opinião, beleza, ganhou absolutamente tudo, ganhou com méritos, os jogadores hoje estão fantásticos, mas a gente tem que pensar em várias coisas, até para cair no assunto aqui do podcast, né? Principalmente as relações econômicas, né? Os meninos do Ninho do Urubu no começo do ano, né? Que dizem por aí, a piadinha é meio paia, né? Mas dizem por aí que foi uma troca com o diabo, né? Que o Flamengo fez, os 9 meninos, por todos os títulos no ano, né? Mas enfim, os caras obviamente faturaram mais do que qualquer outro ano no mundo, que eles já puderam faturar. Foi o maior montante total. Você comentou agora do Tottenham, de a gente começar, né? Do Gerson. O Tottenham acabou de oferecer 180 milhões no Gerson, enfim, é muita grana. Eu acho que foram, se não me engano, foram quase 800 milhões que o Flamengo faturou esse ano. É muita grana. Muita grana. E o mais escroto nisso tudo é que os caras eles vão fazer de tudo para pagar o mínimo possível. Porque tem um monte de flamenguista, clubista cego. Não, porque o Flamengo já tá pagando 10 mil enquanto não sai a decisão. Foda-se, 10 mil não é porra nenhuma pro Flamengo, ainda mais esse ano que faturou pra caralho. E os caras vão lutar pra pagar o mínimo possível. Velho, isso se você pensar, são 9 meninos, você põe 1 milhão pra cada um. Eles não querem dar 1 milhão, inclusive, mas você põe 1 milhão pra cada um. É muito pouco pra vida desses meninos, né? E nem isso o Flamengo quer fazer. Muito pouco pra grandeza até do próprio time, né? Exatamente. Vai chamuscar por isso, vai se perder por isso, né? É tudo bem que a vida humana você não paga pela vida humana, você não é um valor incalculável. Exatamente, o ponto é esse. Mas diante daquilo que você ganha, daquilo que você ganhou, até tentaria 10 mil se fosse o Gama. Sim. Sabe? Aí de fato ia foder o time, que também tem a ver com relações estruturais das relações econômicas, do próprio capitalismo, né? De como o time se comporta como empresa ou não, como é o caso do Flamengo. Ele se comporta sim como empresa, apesar de você não ter aquela questão legislativa, de ser um clube empresa, etc. Foda-se, se comporta como empresa no mercado determinado, né, pelas relações capitalistas. Não foi à toa que eles trouxeram o ex-presidente, né, Eduardo Bandeira de Mello, economista do BNDES, que enxugou a máquina e conseguiu. O Flamengo ficou alguns anos sem títulos, né, mas ele conseguiu chutar dinheiro para o time. Isso não é milagre, inclusive, né? As pessoas apostam que é uma questão pontual do Flamengo, não, que nem os outros times quando ganham, falam, não, é questão pontual, né? Mas não é pontual, sabe? É uma coisa assim, vai ser um destaque que vai ter o Flamengo durante alguns anos, pode pôr aí por isso, sabe? Eu acho que vai criar um monopólio, cara. Eu acho que os caras vão ganhar aí, pelo menos vão ser o time mais competitivo do país aí por uns 3, 4 anos, e os outros times vão correr atrás disso. Já estão correndo, inclusive, né? Quem foi que falou? Algum técnico pediu demissão, não lembro quem foi agora, e falou que a pressão de jogar contra e chegar ao nível do Flamengo é muito grande. Essa foi o motivo da demissão do cara. Um time grande brasileiro e é um técnico grande, que, enfim, não trouxe a notícia correta, mas enfim, eu lembro que isso aconteceu. Não, provavelmente deve ter sido do Palmeiras, né? Por ter sido o grande concorrente, talvez. Que gastou quase tudo. Né? Foi o Mano Menezes, Menezes, né? Gastou uma grana e não conseguiu contratar. Porque isso funcionava antes no Brasil. Talvez não vá funcionar mais daqui pra frente por causa disso, né? Porque tá estabelecendo esse novo patamar, que já é atrasado, diga de passagem, é um mérito do Flamengo por conta do atraso brasileiro, mas não é um mérito próprio do Flamengo. Entende o que eu quero dizer? Sim, claro, é questão super estrutural, né? Para pensar, porque pensa assim, não, o Brasil como tivesse aleijado do capitalismo mundial. Não, nós somos dentro do capitalismo mundial, só que a diferença é que nós não somos centro, somos periferia. Então vai ter o comportamento de periferia. Quando chega o time com a estrutura, com fora o pensamento... os larápios dos clubes, né, de forma geral, desde os pequenos, da 4ª divisão até a 1ª divisão, os caras passa a mão e fode o time, cara.
Pode ser que hoje o Flamengo seja bem arrumado e daqui a 5 anos vai entrar uma direção pior do que essa que já existe, que é altamente reacionária, paga pau de Bolsonaro fascista, enfim, coisa do tipo. E vão ser roubados e toda essa gestão prévia que foi feita agora, antes dessa direção, inclusive, diga-se de passagem, muito bom lembrar isso, que eles estão se aproveitando de políticas anteriores. Pode ser que isso acabe, alguém entre lá, uns empresários entrem lá fudido e roube o clube todo também. E é curioso, não só o Flamengo ter citado, quando a gente estava até escrevendo pro sorteio o Flamengo, eu não tinha pensado nisso. Na questão da direção do time, de corpo diretivo do time ser totalmente assim, ser facho total, e se pregam a ideia de ser, quando é cobrado uma posição mais social, por exemplo, no Ninho do Urubu, ou a questão de um sócio torcedor, que é o deputado que quebrou a placa da Marielle Franco. Quando o time é cobrado, lixo. Esse é um dos primeiros que tinha que morrer, velho. Lixo. E quando é cobrado sobre isso, fala, não, nós somos isentos, aquela ideia do isentão, né? Nós não temos que se posicionar politicamente, mas quando aí leva o Bolsonaro, leva o Mourão pro jogo. Transforma o cara em sócio torcedor. Não, e quem ganha capital político com isso é o Bolsonaro. Aí é o mesmo cara que tá defendendo isso tudo que vai na internet falar: político de estimação, eu não tenho um. Seu cu que você não tem, filha da puta. Cara, vira absurdo, assim, né? Se você parar pra pensar. E a diretoria do Flamengo é totalmente fácil, assim, vocês estão fechados. Completamente. É o time do povo. Então vamos lá. Primeiro vai tomar no cu, então é pra diretoria do Flamengo, né? Mais alguém nesse tema? Acho que basicamente para a diretoria do Flamengo e no geral para a estrutura do futebol brasileiro, né? Que chega assim, não tem muito a ver com o Flamengo, mas você parar para pensar que mais de 90% dos jogadores tem que ter 2 profissões, que acabando os estaduais estão desempregados, que ganham menos do salário mínimo. Então assim, tem que mandar outro tomar no cu, além da diretoria do Flamengo, para a estrutura de futebol como um todo. Não, com certeza. Não é possível. Se você tem na Europa casos que o jogador profissional consegue sustentar o ano inteiro sendo jogador de futebol com a profissão, aqui não pode acontecer isso. Times de pequenas divisões, né? Bom, vamos passar pro próximo tema então? Vamos lá? Sorteio. Tirei qualquer papelzinho aí. Vou pegar aqui um. Qual que é o tema? Porteiro. O porteiro do Bolsonaro. Pois é, cara. Engraçado que foi... assim, eu não vou ficar testando a veracidade das coisas só porque são coisas que me interessam mais ideologicamente, mas no final do ano passado, ou seja, uns 5 dias atrás, descobriram um tweet de uma jornalista, eu não lembro o nome dela também, em que ela afirmava na época em que ela postando no Twitter, tem o dia e a hora, né? Enfim, que o Bolsonaro tinha voltado naquele dia, que o porteiro falou que falou com ele, né? E ele realmente tinha voltado naquele dia mais cedo pra casa, por algum motivo. Acho que foi um motivo de família, ou um motivo de saúde, eu não lembro mais o que era. Depois a gente pode até procurar, porque a gente tá dando informação tudo incompleta, né? Mas enfim. E vai tomar no cu se você não gostou da informação incompleta. Procura aí sozinho. Enfim, tem essa informação, né? E aí você fica pensando, o porteiro do condomínio cheio de animal lá dentro, né? Ninguém entende por que é cheio de animal lá dentro, né? É o miliciano, é o próprio família Bolsonaro. É o sucursal do inferno, né? Aquilo lá. Assim, claro, é um lugar que é de gente rica, né? E preconceituosa pra caralho. Deve ter alguém lá que não é? Deve ter até, mas assim... Vivendas da Barra. Então assim, você vai pensar, é lógico que você vai ter uma maior probabilidade de ter pessoas escrotas lá dentro. E é o caso, né? Então assim, você fica pensando, por que aquele porteiro lá vai fazer se vierem os milicianos ou o próprio Bolsonaro, qualquer um? O Bolsonaro é um cara poderoso hoje, querendo ou não. Então, o que ele vai fazer se ele for ameaçado, por exemplo? Porra nenhuma. Ou o que ele vai fazer se ele dá um depoimento e o cara, que é a tática que eles fazem, né, entra no Twitter pra ficar negando as coisas, que ele sabe que o eleitorado dele não se importa com a realidade, com a verdade. Eles agem como celebridades hoje, né? Não que eles sejam celebridades, não que eles não sejam, mas assim... defender o ídolo a qualquer custo. É isso, é defender o ídolo a qualquer custo. Então qualquer merda que eles falarem lá, e eles sabem que eles fazem isso, eles mentem, eles entram em contradição o tempo inteiro,
essa galera que tá dando apoio lá, e não é só robô, tem muito robô, mas não é só robô, vai apoiar, só por isso. Até porque o Bolsonaro representa, eu costumo dizer assim, quem segue não é falta de informação, eu não acredito nisso, até porque parte do eleitorado é de pessoas escolarizadas. Aqui, Não, por aí exemplo, não é, mas é porque a informação ela não é crítica. Sim, não né? é crítica, sim, mas eu tô falando assim, vou dar um exemplo aqui, Brasília, por exemplo, você tem grande parte dos servidores públicos que apoiam, são pessoas estudadas, escolarizadas, passaram em concurso, que apoiam, né? Eu entendo. Mas eu não ia tocar na questão da falta de informação, mas eu vejo muito mais como um mau caratismo, sabe? É um mau caratismo mesmo da pessoa que vê aquilo, defende aquilo e acha que o Bolsonaro vai defender aquelas ideias que ele defende também. Então ele acha ser basicamente moral, e justamente porque a maioria das pessoas não entendem pautas políticas de forma geral, por exemplo. E não acha ruim você intimidar um porteiro, fazer que ele mude um depoimento. Porque se ele tivesse a mesma posição, o cara lá que votou nele fazer a mesma coisa, tivesse o mesmo poder político. Então ele não acha, inclusive, nem errado. É porque a pauta errado é a mamadeira de piroca. Exatamente. Que não existe. Que não existe, exato. É outra coisa, né? Depois que o governo assumiu, nunca mais falou em mamadeira de piroca, nunca mais falou em Bolsa Família. Kit gay. Em kit gay. Primeiro porque essas coisas não existem, ou então essas coisas não trazem um problema objetivo e material. Tipo, o Bolsa Família, ele não impacta no PIB de forma negativa. Ele se utiliza de em torno de 0,4%. Hoje em dia eu não sei mais quanto é que tá, mas até alguns anos atrás era 0,4% do PIB. Mas ele era redirecionado, né, no sentido mercadológico, dessas pessoas se inserirem no mercado novamente. Por mais que fosse pouco, mas aquilo você acaba gastando de novo na dinâmica econômica mesmo, né? Tem que comprar comida, né? Tem que comprar roupa. Principalmente os pequenos municípios, transporte, né? Principalmente os pequenos municípios. Que sobrevive de aposentadoria e Bolsa Família. Acho que reativa a ideia. Uma ideia, foi o governo do PT que continuou, mas a ideia de fortalecer o mercado interno, né? Pra você fazer o consumo. Inclusive a economia solidária muitas vezes era arrefecida pelo dinheiro do Bolsa Família, né? Então, tipo, pequenas artesãs, por exemplo, quando elas tinham, elas nem sabiam, mas quando o governo ia lá, né? Ele falava, você tem esse direito aqui, e aí depois capacitava elas para fazer como se fosse uma rede de artesãs, esse tipo de coisa. Eu tô falando da artesã porque era o exemplo mais simples que a gente tem, né? O pessoal na época que fazia isso, né, capacitava essas mulheres passavam a produzir, fazer trocas entre si, se ajudar, era uma rede de solidariedade mesmo, e criava um comércio entre elas. Bacana. E aí, nesse sentido, essa proposta não é ruim. Mas só voltando assim no tópico anterior, a gente está falando do porteiro. Não, mas a questão do porteiro é da questão da informação. Que eu falei que da questão da informação só que você não continua o raciocínio. Da informação ser que ele tem acesso à informação, que eu falei, informação. Você citou os servidores públicos. Eu sei como exemplo, né? Mas só como. Tem muito servidor público. Mas assim, eu entendo o que você está falando, mas tem muito servidor público que está lá, passando concurso, etc. Assim, tecnicamente falando, consegue fazer algumas coisas, não é burro, tecnicamente falando, mas a questão moral é muito mais importante. Então é extremamente religioso, fundamentalista, sabe? Então é o cara que faz a prospecção, inclusive, de ser um dia elite, e não é elite, nunca vai ser. E acha que é. E aí essa galera defende a qualquer custo esse tipo de governo. Mas, sabe, tipo, porque acha, pelo menos agora, já tem muita gente vendo que não é bem assim, mas enfim, agora no começo, acha que ainda vai colher os louros, né, os resultados positivos que ainda virão, e que não vai acontecer, inclusive, né. Um dos temas é a alta do PIB, eu espero que a gente retire esse bilhetinho, vamos ver se a gente dá essa sorte. Mas a alta do PIB é ridículo, porque você cresceu mínimo, muito pouco, é nada basicamente, e não teve retorno social. Você continuou tendo uma grande disparidade de riqueza, né? Ao contrário, desigualdades sociais, né? Aumentou a desigualdade social. Aumentou a desigualdade social justamente pelo crescimento do PIB, porque você não teve redistribuição. Você você teve mais produto interno bruto, mas que foi apropriado pelos grandes capitalistas, dá na mesma. E aí você, em troca disso, um crescimento de 0,1%, que é um absurdo se comemorar isso. Em troca de 0,1% no crescimento do PIB, você teve direitos trabalhistas
acabaram com os direitos trabalhistas, a reforma da Previdência, né? Um monte de coisa que simplesmente vai foder a vida de toda a classe trabalhadora. É você chegar a perguntar assim, que a ideia de reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, todas as reformas do Estado, é a ideia de gerar um ambiente favorável de negócios para que aumente o PIB. A gente já teve duas reformas e aumentou 0,1%. 0,1%, duas reformas. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Reformas estruturais. Mas, né, cara, e que você não vê o impacto direto, não. Ao contrário. Ao contrário. Mas isso nós sabemos. E provavelmente que quem está ouvindo sabe também da questão de que a proposta da reforma da Previdência, reforma trabalhista, é para beneficiar o capitalista e não o trabalhador. Exato. Mas o discurso não é esse. E o discurso que é vendido, inclusive que acho que até pode ser um outro tema da questão como que o Bolsonaro conseguiu entrar na massa mesmo, que é um fenômeno de massa, principalmente entre os mais pobres, né? Então, pelo discurso moral, que é um discurso opaco e que inclusive que a esquerda não trabalha a família. Então, a esquerda, sabe? A esquerda, uma coisa básica. A esquerda fica querendo pegar esse discurso moral, inclusive, tipo, Jesus Cristo era de esquerda. Vai tomar no seu cu. Porque Jesus, vocês estão fazendo tudo errado, porque isso não é amor. Vai se fuder, entendeu? A religião sempre foi extremamente próxima a assassinato, a racismo, a homofobia, a genocídios, a elite, a apropriação da propriedade privada, a acumulação de capital. A religião é isso. Então, assim, não é contraditório o Bolsonaro ser o cara que é o cristãozão. Não é contraditório, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, você vai... Como você dialoga com a família quando uma cruz no cu, sacou? Tipo assim, não dá, sacou? Não, pior ainda. Você tem que aceitar isso. Cara, assim, não é um discurso moral. Não é um discurso moral do tipo, que eu tenho que fazer. Não, a questão é para o trabalhador que tá vendo um negócio não é dialogar. Não é dialogar. Ao contrário, você espanta, você reforça. Fala, caraca, olha só. Exatamente. Olha aquilo ali, velho. Exatamente. Cara, não tem como, né? Não, então eu ainda arrisco dizer, Felipe, que hoje o governo Bolsonaro só está aí, os fascistas só estão aí porque aquela galera enfiou a cruz no cu. Só isso. Não teve outro motivo. Claro que é um fenômeno mundial, mas assim, e sendo que essa questão não é apenas no Brasil, né? Dessa questão das esquerdas, essa nova esquerda, né? Que chama New Left, né? A nova esquerda não deu a resposta para a sociedade e permitiu o crescimento do fascismo, da volta do neofascismo. Como fosse, inclusive, o próprio fascismo, todos esses regimes autoritários, todos os regimes de direita, todos esses regimes conservadores eles precisam dessa esquerda. Exatamente. E, inclusive, eles não existiriam se não tivesse essa esquerda. Exatamente. Porque eles iam apontar o outro, eles iam apontar o erro, né? E o erro é esse. O erro é qual? É a galera que fica cruz no cu, a galera que fica, cara, faz um puta de um deboche do trabalhador, saca? Não fazendo o trabalho de base, você vê até um pouco de elitismo, assim, nas falas. Não, total elitismo, assim, a galera que vai pra universidade, aprende as palavras, sabe? Tipo, sei lá, sectarismo, ou então interseccionalidade, aí ele vai falar lá pro pedreiro, seu João, você não entende que as políticas são interseccionais e você... O machismo, você é um homofóbico do caralho. Né? Pai e filho, né? Por exemplo, filho que entra na universidade, assim, velho, que porra é essa? Se fuder, entendeu? Tomar o seu cu. Essa universidade, aí o cara não sabe, bicho, essa universidade mesmo só forma, né? Exatamente, velho. E outra coisa, essa galera não acha que é homofóbica, elas acham tipo assim... Olha, eu acho isso errado, eu acho que eles não devem ocupar o espaço público, mas assim, como eu não tô dando tapa na cara deles, eu não sou homofóbico. É isso que eles acham. Desde que seja perto de mim, né? Desde que seja meu filho ou minha filha. Essa galera não entende o quanto que eles estão afetando a vida específica do outro, que é homossexual, no caso, ou uma mulher, etc. Justamente porque tem naturalizado em si determinadas coisas que pela questão moral opaca mesmo, que é o cristianismo e outras questões também, né? Tipo, você vê muita pequena esquerda burguesa falando, não, porque... eu tenho religião, eu sou da Umbanda. Foda-se, tem espaços de Umbanda que não aceitam homossexuais também. E aí? Né? Então assim como tem espaços cristãos que aceitam homossexuais.
Então, não, foda-se se você dá o bando ou não, entendeu? Também há uma moral opaca e a esquerda ela já se perdeu nisso, velho. Tanto é que ela fica querendo pegar pra si que Jesus Cristo era revolucionário, que era de esquerda e blá blá blá, essa babaquice toda. E não é. Não, chega a ser um absurdo. Absurdo, absurdo. E, por exemplo, essa questão do porteiro. E aí? A galera não sabe nem como conduzir, sabe? É um cara que deve ter votado nele, inclusive. Provavelmente votou nele e tipo assim, fica meio perdido, cara. Meio que foda-se. E no caso do porteiro, ele mudou o depoimento, né? Tipo, foi. Por que será que ele mudou o depoimento? Que será? É muito, no mínimo, esquisito. Mas enfim, vamos lá, vamos pegar um próximo tema aí. Fica aí, um grande vai tomar no cu pra esquerda pequena burguesa, né? A esquerda pós-moderna que fica tentando trazer o cristianismo pro espaço moral da esquerda e completamente errado. Esse aí já foi, esse já pega outro aí. Tá, vai esse aqui. Vai. Greta. Greta, vamos lá. Cara, vamos falar uma coisa bem direta, bem objetiva. A Greta, ela defende, de forma geral, uma ideologia liberal, capitalista, né? Então, assim, ela não é revolucionária, nem nada do tipo. Ela fala sobre algumas questões que são importantes, por exemplo, as questões ambientais, pode até ser, mas como? Até que ponto? E aí, realmente, você vai pensar assim, fazendo um pouco do advogado do diabo, bem do diabo mesmo, tem a galera da direita que fica falando, ela é patrocinada, né, quais são os interesses por trás, e de fato existem. Não só neles, mas também como, obviamente, do Bolsonaro e outros, né? Agora, é um absurdo, por exemplo, que esse presidente filho da puta aí, ele fique discutindo com a menininha de 14 anos. De 14 anos, 15 anos. Caraca, tipo, velho. E aí a menina, ela lacra, inclusive eu vou usar esse termo, ela lacra quando ela pega e põe lá na descrição do Twitter dela um xingamento do próprio presidente, né? Chama ela de pirralha. Mas e é curioso assim porque, por exemplo, a Sueca. Então existe. Onde tem milhões de empresas, inclusive com esse discurso ambientalista, mas que são empresas predatórias. Discurso de paz. Por exemplo, a Suécia vende a ideia de paz, mas a ideia que nossos carros foram comprados na Suécia, o gripe. Mas eu ia falar que a questão é que existe a ideia da mentalidade europeia, não só europeia, mas dos países do centro. Desculpa. Opa. A ideia do desenvolvimento sustentável, né? A ideia é que eles já estão crescendo com essa ideia de que nosso consumo tem que ser um consumo consciente. Sim. Mas será que esse consumo né? Só que esse consumo consciente, ele reafirma as ideias de exploração, reafirma as ideias do capital. Você relações econômicas e essas empresas que precisam, inclusive, explorar ambientes ambientais, elas não vão deixar de explorar. Eles vão encontrar outra maneira, mas não vão deixar de explorar. Exatamente. E serve até como um livro, reforça a ideia da exploração, porque você alivia a culpa. Você alivia a culpa, o cara, porque eu comprei, sei lá, o celular porque que é ecologicamente correto, que a capa veio de bambu bambu da Amazônia, bambu sei lá de onde é que veio. Bambu da Amazônia, né? Se ele tem bambu, mas sabe? Bambu aí da China, bambu da China, bambu da China, compro lá, China, a China. Reforça, inclusive, não, fiz a minha parte, ó. Comprei o negócio. Comprei o negócio de madeira reflorestada. Diminuí o consumo. Comprei um negócio. Só reafirma as relações de exploração do capital. Só reafirma. Você não propõe uma mudança na sociedade como toda, nem uma mudança na forma de exploração. A exploração vai continuar a existir. Exatamente. A exploração continua. Pode amenizar? Ameniza. Mas vai continuar a explodir. O mecanismo é o mesmo. Então, assim, é interessante você ter a Greta, mas... Sabe como podia ser chamado academicamente esse fenômeno? Como?
Beyoncé Ways. Beyoncé. Fala isso, Que ela nossa, fala que essa é- galera aí, ó. A gente vai atrair muitos inimigos aqui no. Exatamente. Essa galera que acha que a Greta é revolucionária, que acha que Jesus era de esquerda, é a mesma que defende a Beyoncé, porque abriu uma fábrica no Sri Lanka que ela paga $2 a mais que a média. Grandes bosta, né? Ela só abriu uma fábrica no Sri Lanka, ela sabe que ela Que vai, ela vai lucrar pagar mais, muito, vai né? lucrar mais porque A vai pagar muito relação de mais barato mais-valia, lá. cara. A É. relação de mais-valia na Exatamente. prática, né? As relações econômicas são as mesmas, as relações estruturais são as mesmas, as relações de hierarquia são as mesmas, nada muda, porra nenhuma. Nada muda. Acho que é o Pick Money, aí você entra em o várias Pick Money, outras variáveis que tem, né? Ah, então, igual eu tava até vendo nesse negócio do Facebook, uma pessoa colocou assim: Ah, a propaganda do Bradesco, eu nem sei qual Aham. é linda. Eu nem sei qual é a propaganda, mas provavelmente é uma questão que deve ter incluído negros, deve ter incluído a família Aham. homossexual. O identitarismo em geral. É, o né? identitarismo em geral, né? Mas o banco não deixa de ser banco. Não deixa Porque de- quando precisar pegar o banco, precisar confiscar a tua casa se você não pagou o empréstimo, ele pega. Ainda mais o privado. Ainda mais no o privado, caso. né? É. Se o banco precisar te levar a ruína financeira para lucrar, lucra. Se esse banco vai ser parasitário, que vai lucrar com o seu dinheiro, que o dinheiro que você, sendo que você ganha na relação de mais-valia, cara, é assim. Mas o que importa é a propaganda que te mostra o banco que é inclusivo. Mas a questão do banco ser banco, nunca Pois é. questionada. Isso é o arcabouço ideológico e teórico que ele é quebrado no meio do caminho, né? Ele só se torna hegemônico, tanto da esquerda quanto da direita, mas principalmente da esquerda, porque a direita também tem um processo todo material que coaduna com a ideologia, e a esquerda não, né? Então, quando chega a ser hegemônico, é quebrado. Então, não se fala, por exemplo, em questões estruturais, se fala em essa questão de identitarismo, etc., que reforça o capitalismo. Essa galera não entende o quanto que, por exemplo, se você falar assim, o capital é racista, qualquer pessoa, tipo, mais próxima da teoria ortodoxa de forma geral, não só marxista, assim, mas do próprio anarquismo também, enfim, você vai entender. Você vai entender que o capital é racista por quê? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, depois da escravidão, os negros foram marginalizados, não conseguiam dinheiro, ganhavam muito pouco, eles não tinham acesso à educação, então isso também fazia com que eles ganhassem muito pouco, tivessem poucos aspectos materiais, fossem para criaram bolsões de pobreza, e por aí vai. Então O isso que é era marginal necessário da para o sociedade, capital. o que é necessário para o O capital. capital precisa Então dessa assim, mão de obra, o tá? capital é racista por causa disso. E é uma forma estrutural. Então não adianta você ter, por exemplo, a Beyoncé que a gente estava falando, é extremamente rica, etc. E não muda as relações econômicas nem nada. O maior problema que ela tem é como colocar a quinta piscina na casa dela. Essa notícia nunca vai sair da minha cabeça, inclusive, é uma notícia real. Que ela teve esse problema, sério. Que ela tava chateada porque ela não conseguia colocar a quinta piscina na mansão dela. Enfim. Então, isso não muda estruturalmente falando. A maioria dos negros continuam em aspectos marginais do capitalismo, né? Principalmente nas relações econômicas. Sim, sim. O que significa também que você tem que ter uma luta, eu acredito, uma luta por setores também. Acredito que você tem que ter uma luta específica, movimento negro, movimento de mulheres, movimento ecológico, enfim. Todos esses setoriais têm que ter luta. Eu acho que, inclusive, as organizações políticas de esquerda são divididas dessa maneira. Você tem setorial de mulheres, setoriais de negros. Porque nossa fala parece que ser contra a ideia de grupos minoritários. Não é isso. A questão é que você não pode esquecer um conceito básico, pelo menos que eu vejo, que é a luta de classe. Exatamente. Essa galera esquece. Que a luta de classe, ela sim, ela afeta tudo. Ela é o norte. Ela é o norte. Ela é o norte, cara. Ela afeta absolutamente tudo. Ela perpassa a questão da raça, a questão do gênero, né? A questão de tudo. Até questões assim, por exemplo, o mercado gay, vamos supor, né? Existe um tipo de mercado gay que é, diga-se de passagem, né? Uma adequação à heteronormatividade. Que é, não, eu sou gay, então eu uso rosa mesmo. Eu sou gay e eu ouço Anitta, né? Esse tipo de coisa. E aí tem a objetificação dos corpos, principalmente os masculinos, né? Acho até pior, às vezes, até aquela questão do hétero, sabe? Do Sim, hétero, tipo, às vezes se você não se adequa como homossexual a esse estereótipo, exatamente. né? Meu irmão, você
Você também é Também excluído difícil. ali. Mas tudo bem que é uma questão um pouco menos estrutural, mas também, né, é um nicho que existe, é um mercado que engole essas pessoas, se utilizando de uma questão, aí sim, estrutural, que é serem pessoas homossexuais, né? Sim, sim. Então, você pode ver que tudo que é esse nicho, tudo a gente não pode dizer, mas quase tudo é relativo a luxo, a luxúria, né? Essa questão da objetificação dos corpos, etc. E aí é lógico, você tem movimentos que fazem a luta de outras formas, que é o movimento LGBT mesmo, que às vezes, de forma geral, agrega isso justamente por aquilo que eu estava falando antes, da questão da ideologia hegemônica, né? Ela sempre chega quebrada quando ela se torna hegemônica, né? Então, ela agrega isso, mas também agrega outros setores, setores que têm, sei lá, envolvimento com partidos políticos às vezes, né? O próprio pessoal que, enfim, é engolido pelo pós-modernismo, né? Pelo identitarismo, mas que, enfim, não cabe dentro exatamente desse aspecto do mercado, né? Do nicho gay, que foi engolido pelo capital. Isso é muito claro, de forma geral, é lógico, foi engolido. Mas enfim, o tema não era esse, é Greta. Greta. E a Greta, ela... Você tem falando sobre... porque ela é financiada com isso, mas realmente ela é financiada e você tem interesse... E curiosamente, é financiada justamente que teoricamente seria a base de apoio, assim, do capital. Sim. São os próprios capitalistas. O Bolsonaro fala mal... São elites diferentes. São elites diferentes, porque você tem até dentro do próprio Estado a disputa entre as elites, né? O Estado não é homogêneo, né? A elite que levou o PT ao poder não é a mesma elite que levou agora o Bolsonaro ao poder. Assim, é claro que tem partes, né? Você vê quem é que está financiando campanha são as mesmas empresas, mas elas sabem que é um jogo em que elas investem em qualquer um para também chegar ali no poder. Que agora não é mais permitido, né, a doação de pessoa física, não, jurídica, né? Jurídica, agora só o físico, mas quando você ia ver, por exemplo, Braskem, Oi, essas empresas, você vê que eles investiam em todos os candidatos. O que eles achavam que iam ganhar, eles investiam mais, mas eles investiam em todos. Porque independente do candidato que estiver no poder, de ganhar, pelo menos, eu contribuí, estou esperando a minha contrapartida, né? Eles investem em todos, todos, imaginar, para presidente, investe em todos. Exatamente. Aí não é pouco não, põe uns milhões aí, mas como foi provado, isso reverte. E aí agora, por exemplo, a Ambev não pode patrocinar, mas o Lehman pode. E aí? Dá na mesma ou não dá? O cara vai lá, ele põe lá na instituição qualquer que ele tenha, e aí livre de impostos, né? Na hora que ele quer, ele retira esse dinheiro, põe na conta dele, faz a doação dele de forma individual e foda-se, dá na mesma. Dá na mesma, os caras vão... E até parece usar laranjas pra pegar cada pessoa dá R$1 aí, contra uma pessoa doa R$10, doa R$20, contra dezenas de pessoas pra doar. Sacou? É foda. Doar, né? Doar, por exemplo, entre aspas. Então a Greta também tem essas influências, é lógico, fazendo o advogado bem do diabo aí, mas enfim, vamos pegar mais um tema aí que essa gente é o saco. Vai tomar no cu Greta e Bolsonaro. Pirralha, né? Segundo o Bolsonaro. Se fosse uma fosse maior de idade, ele estaria falando, eu não te como porque você não merece. Porque bicho é muito escroto, velho. Previdência. Não, vai tomar no cu, esse assunto tá muito chato, vamos mudar, vamos pegar outro aí. Pega outro? A não ser que você queira falar de previdência. Não. Porta dos fundos. Pronto, aí. Tema atual. Vamos já começando a falar logo pra deixar a esquerda pós-moderna puta da vida? Antes de falar, posso antes de você falar, mandar um pelo tomar no cu? Pode, vai. O Porta dos Fundos, cara, não pelo vídeo, mas cara, caiu, velho. O vídeo em si, eu não tenho críticas em relação ao conteúdo. Mas o vídeo é muito ruim. Não, é isso que eu ia falar. Cara, o vídeo é muito ruim, cara. Esse episódio aí que tá na Netflix é horrível, é sem graça. É forçado mesmo, assim. Agora, o Porta dos Fundos é muito bom. Muito bom. Muito bom, eu gosto pra caralho. Mas, velho, ficou uma bosta esse episódio. Ficou uma bosta. E aí, a ideia da lacração, né? Eu também acho. Eu acho que ele foi uma forma de incorporar aí o marketing do ativismo do Porta dos Fundos. Eu não acho que tenha sido, tipo, consciente como faz uma Pepsi, uma Coca-Cola da vida, etc. Mas foi uma clara forma de, tipo, botar essa cota do marketing do ativismo.
E tipo, o outro episódio de fim de ano, de 2018, foi muito bom. Foi, o de 2018 foi. Foi muito Foi bom. top. Críticas também a religião como um todo, o cristianismo, etc. E tem que ter. Tem que ter, tipo, em forma de piada sempre, é claro. A piada não tem limite, isso eu concordo, mas assim, as piadas elas são escrotas ou não são, assim, são de direita ou não são, e são tipo piadas senso comum, que trabalham estereótipos rasos, sabe? Tipo, que é, por exemplo, você reproduzir homofobia, reproduzir o racismo, né? Isso é ridículo, é sem graça, mas as piadas que supostamente são de esquerda, entre aspas, assim, alternativas, como seria do Porta dos Fundos, também podem ser sem graça. O problema, como você mesmo disse, não é o conteúdo. Foda-se, eu quero que mais é que se foda esses evangélicos fudidos aí, essas igrejas ridículas. Quero mais é que se foda, entendeu? Agora o episódio foi uma bosta. Uma bosta, né? E assim, aí você vê mesmo como a questão da intolerância, né? As pessoas se sentiram as pessoas se sentiram profundamente atingidas. Eu falei, cara, Exatamente. cara, é tipo um aspecto, você, tipo assim, não ataque nem a você. Não ataque não a você, não ataca a Mas sociedade. pra eles porque a religião é tudo pra eles. E Cara. aí que entra aquela questão da moralidade opaca que a gente tava falando mais cedo. A própria religião faz ele acreditar que tudo na vida dele é a religião. Na vida dessa Sendo pessoa. que não é uma parte, inclusive talvez pode ocupar uma parte como importante, mas, cara, e fica falando, não, porque não é de respeito. Eu falei, cara, é aquela questão da piada, assim, e, cara, o atentado, assim, beira absurdo, assim, né? Ah, sim, não, então, o Porta dos Fundos trouxe outras circunstâncias, né, assim. tipo, que estão relacionadas, por exemplo, o próprio ataque que você está falando agora, que demonstra várias coisas, né, tipo assim, o movimento integralista, quando você vai ver, você vendo as fotos, você vê que é um monte de moleque de 12 anos, magrelo, o clássico incel, né, que tá lá tirando foto com um terninho ridículo folgado, inclusive, nele, achando que, tipo, que legal ser integralista. Que nem tem um monte de moleque agora, não sei se você viu, que eles se vestem uma roupa bem, bem fodida mesmo, tipo assim, material de TNT, assim. Se vestem como se eles fossem templários. Nossa. E eles saem na rua pra acabar com manifestações feministas e coisas do tipo. Levar pau, essa galera tem que levar pau, tem que apanhar, cara, porque tipo, eles não vão mudar, eles sabem o quão intolerantes eles são, apesar deles se sentirem também afetados, sabe? Porque é uma, do ponto de vista cultural, independente de ser bom ou ruim, ser muito à esquerda, pouca esquerda ou nem tanta esquerda, assim, é uma mudança que de fato a gente tá passando, né? Então, culturalmente, que é a parte que mais envolve a religião, se sentem afetados mesmo. E a gente, quando para pra pensar na questão dos Porta dos Fundos, tem, por exemplo, não ser encarado como terrorismo, ou ser tipificado pela polícia como um simples, sei lá, tentativa de homicídio, de depredação para patrimônio privado, sabe? Como? O cara pegou um molotov, cara, contra, e não foi com a intenção de matar, ele nem sabia que estava lá dentro, né? Exatamente. Sabia que era só molotov, também não ia pegar fogo tudo, sabe? Você vê umas coisas bem toscas. Aí como que relativizou, né, de propósito. Tipo, e quem tá por trás disso aí tá apoiando. Agora se você pegar uma manifestação, exatamente, e se você pegar uma manifestação 4 pessoas juntas, não, é terrorismo, segundo a lei de terrorismo, né? Uma nova lei aprovada no governo do PT, né? Aprovado, diga-se de passagem, né? Pega 4 pessoas em uma manifestação, um cara com pinho, um cara com algum material que poderia ser utilizado, uma máscara. Pô, o Rafael Braga é terrorista. O cara, esse cara aí que inclusive fugiu, tinha 119 mil na conta dele lá em casa, não nem a conta, era em casa. Cara. Fugiu do país e não vai ter. Vai tomar no seu cu, entendeu? Vai se fuder. É muito claro, muito óbvio, velho. E só pra lembrar, esse sistema repressor criado, que está sendo utilizado hoje pra perseguir movimentos sociais. Pobre, foi tudo criado no governo do PT. Força Nacional de Segurança, a lei de organizações criminosas, a lei antiterrorismo. O próprio incremento da bancada evangélica, né? O Bolsonaro fazia parte do PP, que era da base aliada do PT, então assim...
Sabe, tipo, não existe essa de concessão de classe. Não existe. Não existe aliança de classe. O PT tentou. Esse mesmo teve no poder até quando deu. Quando não deu, quando eles viram que... Às vezes é preferível até você ter um PSDB no poder do que o PT, velho, nessas horas. Porque você faz políticas que são... austeridade, né? Não, você faz ao mesmo tempo políticas de austeridade, ao mesmo tempo as grandes elites se enriquecem, e você ainda tem essa conciliação de classes, né? Enfim, que você coopta parte do movimento que apoia o PT, né? Que apoiou o PT, levou o PT ao poder. E, enfim, e você hoje não tem uma grande mobilização por vários fatores, entre esses fatores também essa cooptação governamental, estatal dos movimentos sociais. Isso é muito óbvio. Até como se esqueceram de como ir pra rua, né? Não como tem interesse não tem interesse, não tem mais trabalho de base, né? Mas é impressionante essa questão do não ser enquadrado como terrorismo. Como assim não foi? Né? Com certeza tem conivência aí com esses grupos fundamentalistas. Como a gente diz o Estado, né? O Estado ele é muito... Existe uma disputa de poder dentro do próprio Estado. E com certeza deve ter dentro do Estado, mesmo do governo Bolsonaro, pessoas lá que enxergam grupos que enxergam aquilo como demais. Mesmo conservadores. Sim. Mas você tem outra parte que deve achar... Caralho, é isso mesmo. Tá fazendo a gente trabalho do governo. A gente nem precisa se expor. Exatamente. Expor pra isso. Deixa eles lá. Exatamente. Né? Deixa eles lá. Taca Por bomba. isso que ele não falou porra nenhuma. Por isso que não foi enquadrado e foda-se, acabou aí. Como não foi enquadrado como terrorismo, né? E, enfim, um grandíssimo, né? Vai tomar no cu essa galera toda. Principalmente os integralistas que haverá uma nova revoada das galinhas verdes. Cara, pode se preparar, porque, né? Haverá e será pior. O enfrentamento. E isso pra galera de esquerda. Vocês acham que não? Vocês acham que não, mas o enfrentamento também é na rua. Né? A gente só não é na rua. Não é só você ficar na internet lacrando. Só é na rua, cara. Só é na rua. Mas vamos lá, aproveitando agora então pra gente fechar aí o episódio, Felipe. As prospecções pra esse ano de 2020 aí. Cara, eu acho que pra mim vai se intensificar a faceta do governo Bolsonaro. Também acho. A ideia acho que vai passar mais reformas. Até por conta do novo partido que ele quer criar, né? O PSL era uma miscelânea de conservadorismo, mas não era extremamente conciso. O cara chegou ao poder, conheceu um monte de gente começou também a apoiar ele por uma questão de capital, de poder mesmo, grandes empresas também por trás disso tudo, com certeza absoluta. E então ele vai ter um maior poderio mesmo para fazer um partido ainda mais escroto, mais à direita, né? Mais fascista mesmo, né? Você acha que o PSL é escroto? Se prepare pelo que vai ter. Acho que não vai ter a resistência nas ruas, vai se manter, vai ser pouco, né? Porque esse ano não existe uma mobilização, até porque os efeitos das políticas ainda vão surgir também, né? Eu tenho uma perspectiva também que acho, claro que isso não é um acordo, acho que isso nem foi pensado, mas o que eu sinto é que a parada é assim, ó, vocês sindicatos, vocês movimentos sociais, nós vamos permitir que vocês existam, mesmo apanhando, mas vocês vão existir. Desde que você não me incomode na questão das reformas, porque as reformas estão passando sem resistência nenhuma, nem dentro do parlamento. Eu falo mais, nem dentro do parlamento. Porque ficar fazendo discurso, isso, cara, não dá. Eu acho que meio que foi feito um acordo tácito, sabe? Tipo, vocês continuam a existir. É mesmo o fechamento do sistema, sabe? O sistema tá fechando e você faz um acordo. Vocês continuam a existir, vocês vão ter poder falar, vocês vão poder lacrar. Mas, para isso, nós temos um preço. E o preço é o quê? Passar essa reforma. O sindicato não pôr o povo na rua para conter reforma. Isso é por enquanto, cara. Exatamente. Isso é por enquanto. Depois os caras vão cercar vão cercar cercar o fecha? Acho que foda-se. Você entendeu? Uhum. Eles vão... Os caras vão, inclusive, aprovar medidas cada vez mais absurdas, assim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Até chegar ao ponto de os caras proibir de novo o partido marxistas, né? Os símbolos comunistas. Isso, a criminalização, né? Que é o projeto antigo dos caras. Sim. Eu não duvido que uma hora isso aconteça. E qual é o problema disso, assim? Independente, eu, por exemplo, não sou marxista.
qual que é o problema? O problema é que qualquer coisa pode ser enquadrado como um símbolo do marxismo e pode ser enquadrado também como um terrorista e coisas do tipo. Assim, os caras vão abrir fogo em manifestação, que uma hora vai ter grandes manifestações, isso é certeza. Até pegando o exemplo do Chile, né? Que era um tema que eu queria que a gente tivesse tirado, mas a gente pode falar sobre o Chile depois também, né? Mas é isso, cara. Então eu acho que as prospecções assim para esse ano vão ser bem ruins, assim, vão ser piores do que 2019, etc. Mas também é um momento político e o governo assim fazem coisas completamente inesperadas. Então às vezes pode ser acontecer um objetivo, né? Às vezes uma atrapalhada, alguma coisa que não existe essa ideia de previsibilidade, né? Às vezes pode acontecer uma coisa assim, pode até ser muito simples, né? Mas que muda todo o contexto. Se cadeia uma série de relações. Você parar pra pensar, até a jornada de junho. O Lula foi preso de novo. Que aliás era uma coisa que a gente tinha que falar, né? A liberdade do Lula, etc. Mas agora já era. Pode deixar para o próximo episódio. O Lula da liberdade do Lula, se você tiver a ideia de eucaristia mesmo, aumento generalizado do preço, aumento da inflação, a piora da qualidade de vida do trabalhador de uma forma geral, se isso for acentuado de uma forma muito rápida e intensa, é difícil ficar inerte. É difícil. Não, também acho. Eu acho que vai ser um ano... Mas esse ano... Vai ser um ano bem ruim, assim, do ponto de vista, principalmente material, né? Aspecto material. Acho que a primeira coisa que vai acontecer vai ser esse aperto aí, né? Esse arroxo aí em relação aos servidores públicos, né? Não vai alterar, por exemplo, o salário de DAS, de cargo, de função, o judiciário. Cara, o judiciário tá aprovando... Quanto que era? Era mais de R$1.000 de auxílio alimentação. Imagina, velho, o executivo ganha menos de R$500 de auxílio alimentação. Então, assim, que convenhamos, pro mês inteiro é pouca coisa. Agora, se você aumenta um pouquinho o executivo, tira do judiciário, você ainda assim vai ter... Primeiro que você vai ficar mais justo, é lógico, né? E você vai ter, tipo, muito menos custo também do que você ficar diminuindo o salário de servidor. Aí pode preparar aí um arroxo aí para quem trabalha com o Estado, que é a próxima. Passou a trabalhista, passou a previdenciária, a próxima é a forma da máquina pública, né, na administração pública. Eu também acho que vai acontecer isso. Mas, enfim, e é a perseguição ideológica, inclusive, né? Vai ser também utilizada essa questão do estágio probatório, rever essa questão do estágio probatório, enfim, vai ser uma forma de você poder retirar aquele servidor que é indesejado. Exatamente. Acabar com a estabilidade. Eu também acho. Bom, mas é isso. Então, esse ano agora vai estar tudo fodido. Estaremos todos fodidos. Eleições. Só pra gente fechar, eleições, o que você acha que vai acontecer? As cadeiras vão mudar drasticamente, não vão? Acho que nas eleições vai passar o Bolsonaro de novo. Você falando de a próxima desse agora. Desse agora municipal? Municipal. O municipal, eu acho que o Bolsonaro só não vai tão bem devido à falta de organização do partido novo, sabe? Acho que mesmo ele com o capital político que tem, precisa de uma estrutura partidária por trás. Eu acho que não vai instituir. Não, sim, com certeza. Inclusive o PSL vai dar show. Eu vejo como o PSL dando show, assim, devido até à questão do fundo mas eu acho o seguinte, eu acho que as cadeiras vão ser ocupadas por políticos com um discurso bem mais à direita ainda. Por quê? Porque vai ser essa questão da moral opaca, né? Então muitos religiosos e também muitos PMs, militares com o discurso... Pastor. O discurso de matar ou matar. É isso que vai ganhar no âmbito municipal, etc. Apesar de que a gente teve um movimento um pouco contrário, mas foi por conta da mobilização em torno da presidência, que foi quando o PT virou maioria agora, né, no legislativo. Mas foi justamente por isso. E a gente não vai ter mais isso, né, esse ano. E aí, por exemplo, pode ser, o Partido Novo aí do Bozo não vai... talvez não vá muito bem nas eleições, o PSL vai crescer, etc. Mas também vai vir o Novo, vão vir outro partido de direita, inclusive o próprio PMDB, que ainda tem alguns lugares que ganha muito, né? E corrobora com o governo atual. Então, assim... Crescer não significa só o partido do presidente ganhar, né? Exatamente.
O movimento, tanto da teórica quanto da praxis em si, da direita e da extrema-direita, eles vão assumir maiores lugares representativos nesse ano. A não ser que aconteça alguma coisa, né? Aí que mude tudo, mas eu acho que não. Então é isso. Então, Felipe, pra fechar as previsões, então. Materialmente falando vai ser uma bosta, correto? Ideologicamente falando vai ser uma bosta. Correto? Provavelmente a gente vai ter um aumento do PIB, mas ao mesmo tempo que a gente vai ter um aumento do PIB, a gente vai ter uma concentração de renda muito maior. Aumento da desigualdade, consequentemente, né? Da desigualdade. Novas reformas de arroxo, certo? E, enfim, pelo menos na minha perspectiva, também vai ter esse aumento das cadeiras da direita e da extrema-direita. Né? Assim, da direita. Não necessariamente do partido do presidente, concordo. Também acho. E também, já aproveitando nas próximas eleições, se houverem eleições assim, né, livres, digamos, quem vai ser o próximo presidente? Eu acho que não vai ser um de esquerda. Pode não ser um Bolsonaro da vida, mas vai ser um Dória da vida. Então, foda-se. Até um Moro da vida, porque esse é o cara que falava que nunca ia se envolver com política e hoje tá aí onde tá, né? Não, nunca vou ser presidente, não sei o que, eu acho. Eu acho que ele vai ser mais engolido ainda pela ideologia da extrema-direita, que já mas vai ser mais ainda. E vai, às vezes, tentar concorrer e pode ganhar, inclusive. Pode ganhar. Né? Inclusive, ele é visto como um concorrente. O Bolsonaro enxerga ele como um concorrente para 2022. Pois é. Mas é isso, cara. Então, é isso. 2019 uma bosta, 2020 mais ainda. 2020, né? Mas a luta continua, né? Então é isso, velho. A luta continua. Valeu. Valeu, velho. Falou.